Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre os alimentos, ou os nutrientes, neste caso, que são importantes para a pele, para nos permitirem uma nutrição de dentro para fora. Nas consultas de nutrição é muito engraçado, nas minhas, pelo menos, eu pergunto muitas vezes às pessoas se notam alterações na pele, se têm acne, se notam, por exemplo, vermelhidões, a questão da psoríase, urticárias, eczemas, N coisas que eu acho que são sempre importantes abordarmos, porque, na minha perspectiva, se nós vamos fazer uma consulta de nutrição, não me interessa fazer só um plano alimentar geral, por exemplo, para a pessoa perder 5, 10 quilos, o que for, não é? Interessa-me também perceber como é que está a saúde dela e perceber como é que eu posso, através daquela alimentação, impactar tudo, não só o peso e a massa gorda, como a saúde cardiovascular, as questões de fome emocional, o equilíbrio da glicémia, as dores menstruais, o intestino, a pele, tudo, não é? E neste episódio o que nós vamos falar também é um bocadinho desta nutrição da pele de dentro para fora, porque nós falamos muito dos cremes, daquilo que nós podemos fazer, de protegermos a nossa pele, mas eu acho que é muito importante também sabermos que tipo de coisas é que podem, de facto, agravar alguns sintomas na pele, ou também fazer com que nós consigamos melhorar uma série de sintomas. E, de facto, uma má saúde da pele pode, na verdade, ser um indicador de vários outros problemas de doença devido a deficiências nutricionais. As deficiências nutricionais das vitaminas A, E, C e D, os minerais como cobre, selênio, magnésio, zinco, podem acelerar o processo de envelhecimento da pele. Então, às vezes eu tenho pessoas que se queixam muito, que têm 30 e poucos anos e depois de repente têm imensos sinais de envelhecimento, sejam manchas ou de repente rugas que não tinham antes. E eu sou super a favor de fazer uma série de tratamentos estéticos, já coloquei toxina botulínica, continuarei a fazê-lo sempre que achar que faz sentido, até de uma forma preventiva, para preenchimento de algumas ruguinhas de expressão, e que para mim fazem todo o sentido estas intervenções e estes tratamentos. Mas acho que nós também devemos ter o cuidado de prevenir, não é? Porque é sempre uma coisa que nós falamos, pelo menos eu quando faço estes tratamentos, falo-nos sempre, é importante usarmos um creme que tenha sempre o protetor solar, é importante evitarmos uma exposição ao sol, que é aquilo que vai causar o maior envelhecimento da pele ou as manchas, é importante também cuidarmos de nós, não é? E portanto, o não fumar, etc. E, portanto, é realmente importante pensarmos na pele aqui como um todo, uma vez que é considerado o maior órgão do nosso corpo. E com o envelhecimento, com o passar dos anos, digamos assim, a nossa pele vai, de facto, perdendo algumas funções, não só a manutenção da homeostasia, ou seja, de estar a 100% das suas funções, também como o revestimento e a proteção contra agentes externos, portanto ela começa a ser mais permeável a estas toxinas, e também a capacidade de regulação das trocas aquosas e da replicação solar, portanto aqui parece que perdemos um bocadinho também de hidratação, elasticidade, etc. E além disso ocorre também uma diminuição da elasticidade por causa da atrofia e aqui também perda de vasos sanguíneos. Nós tendemos com o passar dos anos a diminuir a produção naturalmente de colagênio no nosso organismo e este envelhecimento vai se manifestando, não é? Por causa destes sinais e até da flacidez, muitas vezes que as pessoas se queixam, que vai aparecendo. Portanto, a aparência da pele está associada a propriedades de a hidratação, a produção de sebo, esta gordurinha que nós temos na pele e que muitas vezes, por exemplo, na pele do rosto temos a questão da zona T e das pessoas não gostarem muito, e também a acidez da pele, o pH da pele também é muito importante nós tentarmos equilibrar. A hidratação da pele está relacionada com a presença de água,
que quando em quantidades adequadas é responsável por uma aparência lisa e uma textura suave. E eu acho que também é importante pensarmos na hidratação de dentro, não é? Uma pessoa que beba muito pouca água vai ter as células estão um bocadinho mais pequeninas, não é? Porque estão mais desidratadas. Pensem numa uva passa, não é? Quando a uva está hidratada, ela está com uma aparência muito mais firme. E na pele acontece-nos um bocadinho a mesma coisa. Se nós bebermos pouca água, também temos uma tendência a ter não quer dizer que seja uma sentença, não é? Mas vamos ter uma tendência maior para uma aparência da pele um bocadinho mais enrugada e menos lisinha, que é o que acontece quando nós nos hidratamos bem. Mas existem, de facto, algumas coisas que eu hoje gostava de salientar, alguns nutrientes que ajudam a fazer com que a nossa pele fique, de uma forma geral, com um aspecto mais bonito. Vamos começar pela vitamina A, que, no fundo, nós associamos muito aos carotenoides, aos alimentos laranjas, amarelos, está realmente muito presente nestes alimentos, na cenoura, na abóbora, na manga, na papaya, na laranja, até no limão nós conseguimos encontrar. E geralmente nós associamos sempre a vitamina A a alimentos de origem vegetal, a alimentos que muitas vezes nós temos até presentes mais na altura do verão, início do outono, e é fundamental, entre outros aspectos, para a proliferação e diferenciação celular, e um dos locais em que este papel é mais visível, de facto, vai ser aqui na pele. Aliás, uma das manifestações de carência de vitamina A é o desenvolvimento de uma coisa que se chama a hiperqueratose folicular, em que vai ocorrer a formação de uma grande quantidade de epitélio hiperqueratinizado à volta dos folículos pilosos. Portanto, quase como se tivéssemos assim uma espécie de umas manchinhas à volta das zonas onde temos os pelos. Os retinoides, tanto naturais como sintéticos, são habitualmente utilizados no tratamento de várias doenças de pele. Aliás, vocês veem inúmeros cremes no mercado que têm retinoides. Regulam geralmente o crescimento e diferenciação celular da epiderme e podem ser utilizados na terapêutica destes distúrbios que vos estava a falar, dos distúrbios hiperqueratóticos, e muitas vezes também até na psoríase, os tratamentos com retinoides, sejam retinoides através da alimentação, sejam cremes com retinoides, pode ajudar. A psoríase é uma dermatose que é resultante da renovação aumentada das células da epiderme e certos retinoides ajudam a normalizar este estado. Muitas vezes tem um componente que é autoimune e por isso eu acho que, lá está, como dizia no início, a avaliação da alimentação que uma pessoa que possa ter psoríase tem, para mim é muito importante, bem como o funcionamento do seu intestino, que eu sei que está muitas vezes ligado a esta questão da autoimunidade. Então é preciso analisar como um todo para perceber porque é que aquela psoríase está ativa e a manifestar-se tanto. Claro que nós sabemos que depois temos aqui muitos fatores de stress, etc. Mas pensando um bocadinho na parte que me cabe, que me compete, na alimentação, acho que isso é sempre importante de se falar. Alguns estudos mostraram também que a aplicação tópica destes retinoides pode ter um efeito regulador do colagênio na pele, que possa estar um bocadinho mais envelhecida por causa da exposição aos raios ultravioleta. E este efeito benéfico está relacionado com o seu papel na regeneração das fibras elásticas da pele, por indução da expressão da fibrilina 1 e na inibição de algumas matrizes proteicas aqui da questão da colagenase. Relativamente aos carotenoides, especificamente, são reconhecidos alguns efeitos benéficos da pele, nomeadamente alguns que têm efeito antioxidante, que eu acho que é assim, o benefício mais concreto daqueles que nós conseguimos encontrar, porque eles vão sequestrar e bloquear espécies relativas de oxigênio e radicais livres, o que vai impedir a lesão das membranas celulares. Os carotenoides também têm a capacidade de alterar características absortivas da pele e têm um efeito que é imunomodulador. Portanto, muito importante aqui nesta questão, por exemplo, da psoríase. Claro que depende um bocadinho de caso a caso, mas tem aqui este efeito que é muito interessante. De todos os carotenoides, aquele que tem sido alvo de maior atenção é o característico caroteno, que eu acho que é aquele que se ouve mais vezes falar, e houve um estudo que concluiu que o consumo do caroteno aumenta as propriedades refletoras da pele. E foi também demonstrado que, apesar da quantidade de carotenoides existentes na pele não ser suficiente para atuar como um protetor solar físico, propriamente dito, o caroteno pode ter uma ação fotoprotetora devido à sua capacidade física de absorver a luz. E é por isso
que muitas vezes se diz que nós no verão devemos tomar, por exemplo, suplementos de beta-caroteno ou então que devemos reforçar o consumo de cenouras. Porquê? Por causa deste efeito basicamente protetor. Quando dizemos que é protetor da pele, é de facto por ajudar a fazer este efeito no fundo de refletor, não é? No fundo de ajudar aqui a proteger contra os raios. Claro que não substitui um protetor solar, mas é uma ajuda. É uma coisa que nós podemos fazer de dentro para fora. Mas uma coisa que eu gosto sempre de alertar é que, apesar disto se falar muito na altura do verão, o consumo excessivo de carotenoides também pode ter consequências indesejadas e pode conferir à pele uma cor amarela ou alaranjada. E está contraindicado, por exemplo, para fumadores. Então é sempre importante pensarmos um bocadinho, ok, eu quero proteger a minha pele na altura do verão, eu quero me bronzear, mas há aqui um equilíbrio, não é? Protetor 50 ou mais, ter uma exposição em horas que já sabem, aquelas horas mais adequadas, fugirmos um bocadinho aquela exposição solar à hora do almoço e tentarmos, de facto, se quisermos fazer suplementação, avaliar o nosso caso, não é? Porque podemos fazer com segurança suplementação de carotenos, mas não podemos, se calhar somos fumadores, não convém muito. Depois temos outro nutriente que também é bastante conhecido e que se vê muito, sobretudo em cremes, em questões de tratamento, que é a vitamina E, que é uma vitamina que também tem um efeito antioxidante, é um potente sequestrador destes radicais livres que vêm fazer com que haja aqui um envelhecimento precoce na nossa pele. E as principais fontes desta vitamina vão ser, sobretudo, os óleos vegetais, portanto, tudo que sejam alimentos que tenham gorduras boas vegetais, sejam os frutos secos, sejam cereais mais integrais, sejam alguns tipos de fruta ou até algumas carnes também podem conter. Ela está presente entre outros locais, nomeadamente na nossa pele, e também é uma vitamina muito importante para a função tiroideia, também tem aqui uma função antioxidante na nossa tiroide. E tal como acontece com os carotenoides, a vitamina E é secretada pelas glândulas sebáceas. Então, os locais de maior absorção de sebo vão ter uma maior concentração desta vitamina e a presença de vitamina E no sebo vai proteger as nossas gorduras da pele contra a ação destes radicais livres. Okay? Então, tudo o que sejam zonas de pilosidade, nos braços, etc., são zonas onde há maior produção de gordura, são sempre aquelas zonas onde nós vamos ter maior concentração de vitamina E. Ela é muito conhecida por ter propriedades que são fotoprotetoras, portanto aqui também com este efeito de nos ajudar com a exposição solar, não só devido à sua ação antioxidante, como também à sua capacidade absortiva de radiação UV. E alguns estudos mostraram que existe uma relação positiva entre esta vitamina E e a redução do cancro da pele induzido pela radiação. Então, vários estudos têm vindo a comprovar a eficácia da suplementação de vitamina E, juntamente com a vitamina C, que já vamos falar, na redução de queimaduras solares. Okay? Se houver aqui escaldões, etc., pode ser uma boa forma de acelerarmos o processo de recuperação. Depois, então, a vitamina C. Nós temos duas formas que são biologicamente ativas, que são o ácido ascórbico e depois o ácido dihidroascórbico, que é a forma basicamente oxidada. Entre as principais fontes alimentares de vitamina C, nós temos os clássicos, frutos cítricos, o kiwi, os morangos, mas também temos alguns vegetais de folha verde, o tomate, o pepino, o pimento e a batata. São boas fontes. A quantidade de vitamina C nos alimentos é significativamente reduzida quando estes são cozinhados e, portanto, é muito importante e muito inteligente nós fazermos um consumo também sazonal e em cru. É engraçado, por exemplo, pensarmos que a vitamina C está presente nos alimentos que normalmente nós consumimos mais em cru no verão, saladas, não é? Portanto, nós se estivesse presente, por exemplo, imaginem, num espinafres ou numa couve, a tendência seria cozinhar e, portanto, nós não iríamos ter a capacidade de reter essa vitamina C, porque ela ia degenerar com a temperatura. Enquanto que está presente no tomate, no pepino, no pimento, nós fazemos saladas cruas, é ótimo para conseguirmos reter essa vitamina C. Enquanto que no inverno ela deixa de estar tanto nos legumes e passa a estar mais presente nas frutas, nos citrinos, no kiwi, que são alimentos que nós conseguimos tradicionalmente consumir em cru numa fase de frio e que também não nos faz tanta impressão estar a consumir em cru, não é? Se fossem legumes seria diferente. E portanto acho que é muito interessante como a natureza faz as coisas para nos permitir termos uma capacidade de captação da vitamina C ótima, consoante a sua sazonalidade, não é? Então,
O ácido ascórbico, que é uma destas formas de vitamina C, é um redutor biológico reversível. É essencial como um cofator em reações que necessitam de um íon metálico reduzido, sendo que, por esta razão, ele vai ser imprescindível para a formação das fibras de colagênio, em praticamente todos os tecidos do nosso corpo, seja nas articulações, nos tendões, na pele, e na pele realmente é muito importante. Quando falamos em aparência da pele, muitas vezes falamos no colagênio, no ácido hialurónico, mas não nos podemos esquecer da vitamina C e do magnésio, que têm aqui papéis de facto muito importantes para ajudar a manter esta elasticidade, esta flexibilidade da pele e uma aparência então de uva tradicional e não de uvinha passa. Então eu acho que é muito importante nós focarmos nesta questão da vitamina C. E ela tem que ser também muito salientada pela sua função antioxidante, não só a nível desta questão de ser um precursor da formação do colagênio, de ajudar a que o colagênio também seja mais captado pelas nossas células da pele, mas de facto pela sua função antioxidante a vários níveis, não é? De reforço imunitário, proteção contra a ação de invasores, mas também de evitar a oxidação de gorduras, de evitar a formação de manchinhas. Não é à toa que existem tantos sérums e cremes que têm vitamina C na sua base para ajudar a reduzir esta aparência das manchas ou até mesmo para os tratamentos, não é? E a vitamina C também pode influenciar a melanogênese, uma vez que o ácido ascórbico, quando é aplicado topicamente nestes cremes, vai inibir a ação da enzima tirosinase e tem um efeito supressor dessa pigmentação. Por isso é que as manchas funcionam muito bem com a aplicação deste creme. Portanto, ele é muitas vezes usado como um clareante, não é? Um uniformizante da pele. Quando nós percebemos que podem ser manchinhas provocadas pelo envelhecimento, usa-se muito a vitamina C para esse efeito. No entanto, esta ação da vitamina C pode não ser desejável, já que a melanina é fundamental para a proteção da radiação UV durante o verão. E, portanto, tenham muita atenção com a utilização de cremes, por exemplo, ou sérums que tenham a vitamina C e depois a exposição solar, ok? Porque nós precisamos de vitamina E nestes casos e de vitamina A para nos ajudarem a lidar com esta proteção. Então, depois passamos para o selênio, que é fundamental para a defesa contra este stress oxidativo, mais uma vez, para a regulação da hormona tiroideia e para a redução do estado oxidativo da vitamina C e de outras moléculas. Encontra-se em vários alimentos, nomeadamente aqueles que têm caracteristicamente vitamina E também, mas muitas vezes em vísceras, em marisco, em carne e em cereais integrais. Portanto, o selênio ingerido, quer na forma orgânica, quer inorgânica, é convertido pelo fígado em selenocisteína, que é usada na biossíntese das várias selenoproteínas que nós utilizamos no nosso organismo, e vão funcionar aqui como antioxidantes para uma série de funções, seja o nosso reforço imunitário, seja envelhecimento da pele. Na pele, ele está presente como parte das nossas enzimas de efeito antioxidante e, portanto, partilham um papel principal na defesa celular contra este stress oxidativo, seja através do fumo, da radiação, da poluição, do que for. Ambas as enzimas que contêm selênio protegem a pele da formação destas lesões oxidativas ao eliminarem diretamente estas espécies reativas de oxigênio e os radicais livres. E vários estudos mostraram que a redutase da tiredoxina, portanto uma destas proteínas que tem o selênio, está localizada na membrana celular dos queratinócitos. Que é um facto que assume uma especial importância na proteção contra a formação de lesões por radicais livres induzidos pela radiação ultravioleta. No entanto, sabe-se que a quantidade desta redutase na membrana celular dos queratinócitos não é igual em todos os indivíduos, portanto, ela está relacionada com diferentes tipos de pele, de tonalidades, etc. Mas sabemos que isso é uma característica muito importante. E foram encontrados maiores níveis e uma atividade significativamente superior desta enzima em peles que são mais escuras, razão pela qual se acredita que os níveis de selenoproteínas na pele são geralmente determinados, refletindo diferenças genéticas e raciais. Em todo o caso, sabemos que o selênio tem um papel muito, muito importante na proteção deste envelhecimento da pele. Vemos também vários cremes, mas acho que
Quando pensamos em alimentação, e isto é um problema grande porque cada vez mais fazemos alimentação um bocadinho mais plant-based e muitas vezes os nossos solos não têm quantidades de selênio suficientes para que estes cereais integrais possam ter riqueza em selênio. Então nós temos que escolher bem os alimentos e se calhar ir buscar na altura do verão, por exemplo, se fazemos um snack de fruta com frutos secos, ir buscar os frutos secos mais ricos em selênio, e neste caso as castanhas do Pará ou castanhas do Brasil, conforme costumem chamar, mas que vão ajudar de facto a captar aqui, a trazer-nos mais selênio para o nosso dia-a-dia, na altura em que temos mais exposição à radiação ultravioleta, para que tenhamos esse efeito mais protetor. E se calhar deixamos de consumir tanto nozes ou amêndoas na altura do verão e passamos mais para isto, pode ter aqui uma capacidade funcional muito mais interessante para a proteção da nossa pele na altura do verão. Claro que é uma altura em que ela está sempre mais debilitada. Depois temos o magnésio, que também é muito importante. Como vos dizia, ele vai participar aqui na questão da formação do colagênio. As principais fontes de magnésio são os vegetais de folha verde escura, os cereais integrais e a carne e os lacticínios. Também nos frutos secos encontramos algum magnésio, mas de facto o magnésio, além de ter aqui um papel importante na questão do colagênio, vai ter um papel muito importante na cicatrização. Então, e ele, além de ajudar a cicatrizar alguns processos, não é? E cicatrização podemos falar de muita coisa, não é? Pode ser uma cicatriz devido a uma cirurgia ou um acidente, pode ser uma cicatrização por uma queimadura, podem ser muitas coisas, não é? Mas além dele ter este papel ativo aqui, ele vai ter um papel importante no metabolismo lipídico da nossa epiderme e, portanto, vai contribuir para a reparação da barreira impermeável, de uma barreira impermeável à água, ou seja, vai ter ali um papel muito importante na permeabilidade da nossa pele, o que é extremamente importante para evitar também os ataques que podem surgir das diversas toxinas que estão em contacto diário com a nossa pele. Não se esqueçam que, sendo o nosso maior órgão, também é aquele que está mais sujeito à exposição de N toxinas, não é? Seja dos cremes, seja dos perfumes, seja de coisas que estão em contacto com a nossa roupa, muitas coisas, detergentes, etc. Depois temos outro nutriente muito importante, que é o cobre, que está presente também em inúmeros alimentos, em que as suas principais fontes são basicamente crustáceos, as vísceras e os cereais integrais. E ele é essencial para a ação de várias enzimas, e a carência do cobre está associada a mudanças na atividade destas enzimas, que basicamente acabam por atuar aqui no estabelecimento de pontes cruzadas entre colagênio e elastina e durante a formação do tecido conjuntivo. Então, sabemos que o cobre tem uma associação importante aqui com a parte de firmeza e elasticidade da pele, mas depois tem uma característica que eu gosto sempre de salientar, que é pessoas que têm muitos cabelos brancos, e que, por exemplo, pessoas que até às vezes em idade jovem e começam a ter cabelos brancos muito cedo, muitas vezes tem a ver com déficit de cobre, porque o cobre participa na pigmentação, na coloração do nosso tecido conjuntivo, não é? Vai participar em tudo, nessas atividades. Então, muitas vezes, o aparecimento dos cabelos brancos pode estar diretamente relacionado com este déficit de cobre e que não está a pigmentar adequadamente o nosso cabelo. Isso é assim uma curiosidade muito engraçada, não sei se sabiam, mas gosto sempre de falar, apesar de não ter tanto a ver com a pele, é sempre interessante. Depois temos o zinco, que está presente nas carnes vermelhas, nos crustáceos, nos cereais integrais. Portanto, estão a ver aqui já pelo menos 3 que estão assim muito também nas carnes, não é? Mas pronto, pelo menos temos os cereais integrais, gosto sempre de referir isso, não é um arroz branco ou uma massa clássica, não é? São cereais integrais, e que têm um papel muito importante em inúmeras funções, tal como o selênio. Ele também é um antioxidante muito, muito poderoso para a nossa imunidade direta do nosso corpo, ou seja, dos antioxidantes que nós naturalmente produzimos, são muitos deles constituídos por zinco. Então é importante nós reforçarmos o zinco naturalmente por causa disso. Mas, de facto, ele afeta positivamente o processo de cicatrização, mesmo em doentes mais críticos, como é o caso dos doentes queimados. E a importância do zinco para a pele torna-se mais evidente em situações de carência. Ou seja, uma das consequências da deficiência moderada de zinco é o desenvolvimento de uma pele muito áspera e um atraso na cicatrização. Isto às vezes é interessante ver, por exemplo, em pessoas que fazem pequenos cortes. Imaginem, eu estou sempre a cortar-me, às vezes a descascar legumes, a cozinhar, etc.
E se o corte demorar muito tempo, 2, 3 semanas, como já vi pessoas em que isto acontecia, muitas vezes pode ser um déficit de ferro, que pode acontecer não por a pessoa não estar a ingerir em quantidades suficientes, mas às vezes até por uma questão de mala absorção. Isso é sempre importante, nós tentarmos perceber como é que esta parte se encontra. E também, acho que é muito importante, quando falamos nestes nutrientes da pele, falar nos ácidos gordos essenciais, por exemplo, os ácidos gordos ômega 6 e ômega 3, que são componentes da nossa pele, não é? De gorduras específicas. E têm um papel estrutural e funcional, são necessários tanto para a fluidez, como para a flexibilidade, para a funcionalidade das membranas celulares, para a manutenção dos níveis ótimos, para a biossíntese destas nossas gorduras que fazem parte de todas as células do nosso organismo e, portanto, muitas vezes nós vemos, e pelo menos eu observo muitas vezes isto em consulta, uma pele muito desidratada, com muita flacidez, com muitos sinais de envelhecimento, muitas vezes só precisaria aqui de um reforço de ácidos gordos ômega 3 e 6, uma alimentação adequada e muitas vezes é o suficiente para ela ir ao sítio. Só que às vezes são tantas coisas, não é, que nós vamos dispersando um bocadinho. Mas isso é muito, muito importante. E ainda falarmos aqui dos polifenóis, que eu acho que é super importante, não é? A questão dos polifenóis antioxidantes e no que toca a polifenóis, a flavonoides, etc., este grupo dos antioxidantes mais clássicos, eu gosto sempre de falar da alimentação colorida. Eu acho que não há melhor maneira de nós garantirmos esta ingestão adequada de polifenóis e de antioxidantes na nossa alimentação, que é garantirmos que estamos aquela expressão do Eat the Rainbow, não é? Termos um arco-íris nas nossas refeições. Ao longo do dia, procurarmos ter, se vamos comer 3 peças de fruta, ok, 3 peças de fruta de cores diferentes. Legumes, se eu comi uma sopa que era mais alaranjada, eu vou tentar no prato pôr legumes mais verdes. Se eu comi uma salada que tinha muito tomate, se calhar a seguir vou tentar complementar com uma fruta que seja mais azul, por exemplo. E isto vai permitir que nós consigamos ter uma alimentação muito variada e ter muitos tipos de antioxidantes diferentes. E lembrem-se sempre também desta questão do balanço entre crus e cozinhados. Isso, os polifenóis mantêm-se lá, sejam cozinhados ou crus, mas é muito importante, de facto, termos este cuidado. E depois também, se nós queremos eu acho que nunca é demais falar isto, às vezes sinto que me estou a repetir um bocadinho, mas se nós queremos uma alimentação rica em antioxidantes, a variedade é muito importante, mas também a escolha de algumas coisas. Nós, como em Portugal, temos muito o hábito do café. Para muitas pessoas, o café é algo benéfico, é algo que pode estar presente, mas se calhar, se nós reduzíssemos um café por dia e trocássemos por chá verde ou chá matcha, se calhar tínhamos benefícios incríveis nesta prevenção de envelhecimento e poupávamos muito dinheiro em suplementos alimentares anti-envelhecimento. E eu acho que encarar a alimentação como uma funcionalidade, da mesma maneira que vos dizia, no verão comam mais castanhas do Brasil, eu acho que o ano inteiro nós devíamos consumir chá matcha e trocar um dos cafés que nós consumimos por chá matcha, porque é um energético natural, devia estar presente logo no nosso pequeno almoço, não tem um impacto tão negativo na questão do nosso cortisol como acaba por ter o café, e nós podemos ir buscar os benefícios do café um bocadinho mais tarde, ou eles continuam lá, até podem continuar no pequeno almoço, mas não são tantos por dia. E portanto conseguimos aqui um equilíbrio muito interessante entre quantidade de antioxidantes, níveis de energia, e também a questão do benefício, não é? que nós sentimos, continua a ser uma bebida quentinha, continua a ser um bom ritual e acho que tiramos daí muito mais partido. Já sabem que eu, quando se fala de chá verde, eu gosto sempre de referir o matcha, porque eu acho que é muito mais interessante nutricionalmente do que o chá verde em folha. Para quem é muito esquisito em termos de paladar, não consegue mesmo o matcha, ok, as folhas podem ser interessantes, mas escolham boas folhas também, uma produção mais cuidada e com menos toxinas possível, e por favor não façam chá de saquetas, façam já com as folhas. Depois, outra coisa que acho que também é importante, e sem me querer alongar muito, porque nós temos um episódio só sobre a vitamina D, mas obviamente a vitamina D é muito importante quando falamos de nutrientes para a pele, para o cuidado da nossa pele no verão, e a vitamina D é realmente muito importante. A principal forma de nós a obtermos é através da exposição solar e, de facto, é muito importante que nós consigamos fazer essa exposição pelo menos durante alguns meses do ano para equilibrar as nossas reservas e para que depois, ao longo do resto do ano, nós não andemos sempre com os níveis de vitamina D muito baixinhos. Esses níveis muito baixinhos comprometem a nossa produção hormonal, a nossa sensação de energia, o descanso, a irritabilidade, o humor, até a imunidade. E, portanto,
quando se fala em exposição solar cuidada, pensem em no verão tirar o máximo partido disso, se calhar até começar a fazer mais exercício físico ao ar livre quando começa a primavera, porque como estamos quentes, se calhar conseguimos estar de t-shirt lá fora, mesmo que estejam 20 graus, e estamos de t-shirt a fazer exercício, etc. E isso vai ser o suficiente para nos ajudar a sintetizar alguma vitamina D através dos braços, da cara, do pescoço, o que for, e pode ser de facto muito benéfico para a saúde da nossa pele. Além disso, o nível cutâneo de vitamina D vai ter um papel muito importante na diferenciação epidérmica, vai inibir a proliferação de queratinócitos, ao mesmo tempo que vai aumentar a sua diferenciação, e sabe-se também que quando aplicada topicamente, a vitamina D3 vai ativar a inibição de formação de células que estejam queimadas, induzidas pela radiação UV. E isto porque a vitamina D3 ativa vai reduzir aqui a expressão de uma série de antioxidantes, de uma série de radicais livres e, portanto, vai ter aqui um efeito de facto bastante benéfico na nossa proteção. Não só vai ser benéfico nós termos alguma exposição solar para sintetizar esta vitamina D, como ela vai de facto também trazer-nos benefícios para a proteção da nossa pele. E por fim, gostava de vos falar do colagênio, não é? Também temos assim alguns episódios um bocadinho mais dedicados ao colagênio. Há uns episódios da primeira temporada que eu acho que também são interessantes. Falo um bocadinho mais das doenças, não tanto dos nutrientes para a pele, mas um bocadinho assim, as doenças divididas. Vão lá ver, também foi na primeira temporada, assim, na altura do verão, em que falo sobre isso, a psoríase, o eczema, assim, as doenças esquematizadas e que tipo de nutrientes é que nós precisamos em cada uma delas. E temos outros episódios assim dedicados mais ao colagênio, mas o colagênio de facto é uma proteína, das proteínas mais importantes e abundantes no nosso organismo. Nós temos a grande desvantagem de ao longo dos anos irmos produzindo cada vez menos colagênio e de precisarmos de uma série de sinergias de nutrientes para que este colagênio esteja produzido em níveis ótimos. Tal como em tudo no nosso organismo, a produção de colagênio não só é diminuída naturalmente por fatores genéticos, etc., pela idade, mas também às vezes a nossa alimentação não chega para tudo. Quando nós andamos muito cansados, com muito stress, o nosso intestino não anda bem, há muitas coisas que podem comprometer a absorção destes nutrientes e, portanto, no caso do colagênio, nós de facto podemos ter uma diminuição da sua produção que ainda é exacerbada por outras coisas. Por exemplo, no caso das gravidezes, os pós-partos, onde há sempre uma tendência para a pele esticar muito e a pessoa quer uma boa recuperação, eu recomendo sempre, vamos fazer colagênio durante a gravidez e no pós-parto. É uma grande ajuda para fazer com que aquela proteína esteja a permitir maior elasticidade à minha pele, para que a pele no pós-parto recupere, voltando com elasticidade ao mesmo sítio, para que não haja flacidez, para que não haja formação de estrias e mesmo para o cabelo que cai tanto, normalmente ali ao fim de 3 meses de pós-parto, quando os nossos níveis hormonais começam a regularizar outra vez. Então aí o colagênio também vai ser muito importante para evitar essa queda de cabelo, dando muita elasticidade, portanto ele fica menos quebradiço e também cai menos. Há muitas coisas aqui que podem ser importantes nessa fase da vida, e quem diz nessa fase da vida diz em inúmeras outras. Pessoas que estejam em grandes processos de perda de peso, o colagênio é muito interessante. Não é geralmente assim o primeiro suplemento que eu recomendo, porque há tanta coisa para mudar. Uma pessoa que tenha, imaginem, 15 ou 20 quilos para perder, há tanta coisa importante para mudar, mas de facto isso é uma delas. Porque há pessoas que dizem, eu quando perco peso noto logo a cara muito mais estreita, começo a perder elasticidade, começo a ficar com mais flacidez. Toda a gente vai notar isso, mas se nós tivermos os cuidados certos e também procurarmos promover a elasticidade da pele, ainda vamos notar menos. Então o colagênio de facto vai ajudar aqui nesta melhoria da aparência da pele, na questão da flacidez, na questão da elasticidade, mas também pode ajudar com a questão de fazer com que a nossa pele tenha um maior grau de tolerância a estas mudanças, não é? Se nós se calhar não tínhamos estrias mais gordinhos, o perder peso também pode provocar, não pelo esticar, mas às vezes pela diferença de pressão. E essa questão da flacidez, eu também acho que é muito combatida com uma alimentação e uma perda de peso cuidadas, não ser uma coisa demasiado rápida, para dar tempo e nutrientes ao nosso organismo para ir ao sítio. Okay? Então acho que tudo isto é muito importante percebermos. E depois sabemos que o colagênio precisa da vitamina C para ser produzido, precisa do magnésio para também fazer efeito, precisa de uma boa alimentação, de uma combinação com antioxidantes para que depois a nossa pele também esteja bem. E o colagênio não faz nada numa pele desidratada, portanto vamos precisar dos ácidos gordos ômega 3, vamos precisar das vitaminas que estão normalmente nas gorduras, vitamina D, vitamina E, do selênio. Portanto, aquilo
que vos falei hoje, isto é tudo uma conjugação de coisas, não é? É importante trabalharmos neste conjunto para conseguirmos ir buscar estes nutrientes. O que na prática é muito simples, fazendo uma alimentação variada, equilibrada, completa, está cá tudo. Não temos que nos preocupar muito. Desde que não sejamos monótonos nas nossas escolhas, nós vamos garantir aqui uma grande evolução. Desde que nos preocupemos com o nosso cuidado de saúde e não deixemos arrastar sintomas desagradáveis como barrigas inchadas, o intestino a funcionar mal, nós garantimos que há uma boa captação e absorção destes nutrientes. Desde que dormamos bem, também garantimos que o nosso metabolismo e o nosso funcionamento está ciclicamente ok. Se quando não dormimos bem, fazemos uma disrupção nesse funcionamento, sentimos muito mais cansados. Isso vai fazer com que façamos escolhas alimentares mais preguiçosas ou menos cuidadas. Depois também não fazemos exercício, não estimulamos uma série de outros processos. Portanto, isso depois é tudo uma bola de neve. Quando damos tempo e perdemos algum tempo a dedicar-nos a nós próprios, olharmos para dentro, também conseguimos ir buscar estes nutrientes de forma ótima. E depois esta questão destes nutrientes que vos falei aqui, como viram, é procurar alguma funcionalidade na alimentação, mas lá está. Se a minha alimentação for variada e equilibrada, eu já sei que, ok, se eu preciso mais selênio no verão para ajudar a minha pele, para proteger a minha pele por causa da questão da maior exposição solar, então eu vou aproveitar e faço aqui a questão das castanhas do Brasil. Se eu sei que eu já estou numa idade em que já noto alguma propensão para envelhecimento da pele, eu estou mais cansada, etc., então se calhar vou trocar um dos cafés por chá mate para ter aqui um reforço de antioxidantes diário e natural. Se calhar eu até, se estou num processo de emagrecimento, vou investir no colagênio e vou fazer uma alimentação cuidada, não vou ter uma expectativa de perda de peso muito rápida, porque eu já sei que isso depois fisicamente pode-me trazer o contrário. Ou, se forem pessoas que fazem exercício físico, garantirem que o exercício não é só cardio, não é tão interessante para a elasticidade da pele. Nós fazemos só cardio. Se nós fizermos musculação, também estimulamos mais as nossas fibras musculares e mais a captação de colagênio, e é muito importante evitar a flacidez através deste exercício. Não precisa de ser uma musculação com carga, pode ser com o peso do corpo, mas esse tipo de treino pode ser muito mais interessante para equilibrar. Portanto, um HIIT ou ou uns treinos de cardio complementares com os treinos de musculação também vão ser muito mais interessantes. Isto é todo um mundo, não é? Quando falamos de nutrição da pele dentro para fora, há muitas coisas a fazer, mas a base, já sabem, é fácil. É uma alimentação colorida e assim garantimos que temos aqui um bocadinho de tudo para a melhor nutrição possível para a nossa pele. Espero que tenham gostado, que não tenha sido muito difícil, apesar de falar aqui alguns tópicos muito específicos, mas que tenham tirado as vossas notas para vos ajudar agora com a alimentação durante os tempos de maior calor. Obrigada, até para a semana.